News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Vamos falar daquilo que o futebol tem de mais interessante nesta quarta-feira, que é a disputa da Taça Libertadores da América. Existe, é claro, um favoritismo do Santos. O Santos é um time muito bem dirigido, um time que tem um comportamento técnico-tático elogiável e tem dois craques que podem desequilibrar o jogo e bons jogadores, Neymar e Paulo Henrique. Se Paulo Henrique for para o jogo, quer dizer, são craques que podem desequilibrar esse jogo. Mas vamos pensar seriamente aqui. Nós estamos diante de um Peñarol que é 5 vezes campeão da Copa Libertadores da América. Ninguém é 5 vezes campeão da Libertadores por acaso. E até porque o futebol uruguaio vem mostrando esse ressurgimento, né? E mais do que isso, Paulo, eu acho que foi uma grande lição para os brasileiros também, né? Essa chegada praticamente do Santos, todo mundo sendo eliminado da forma que foi, porque os brasileiros têm mania de achar que entram na Libertadores como favorito todos eles. Não é verdade. Você tem equipes extremamente tradicionais, como é o caso do Peñarol, que apresentam um futebol que acaba sendo de igual para igual, mesmo que você diga, o nível técnico dessa Libertadores não foi assim tão maravilhoso. Tá bom, então por que os outros não chegaram? Eu acho né? que isso é desculpa, então, né? Lógico que é. Então, claro que o Santos é favorito, acho que não só pelos dois, né, pelo Paulo Henrique ou pelo Neymar, mas pelo que ele tem no banco, né, pelo Muricy Ramalho, pela forma como o Muricy dirige essa equipe, dirigiu todas as outras e todos os títulos que ele conquistou. É claro que ele quis despistar a imprensa, e não só a imprensa, como o Peñarol também com relação ao Ganso. A gente realmente tem uma interrogação, né, na recuperação, em tudo que esse jogador pode acrescentar efetivamente. Mas eu estou vendo nessa partida, uma partida que realmente pode ser um jogão essa noite. Lembrando que, permanecendo o empate, é prorrogação e depois pênalti. Então, nada de direto para pênalti, tem prorrogação e depois os pênaltis. E, claro, nós brasileiros queremos que esse acho, né, a gente sabe das divergências e às vezes da rivalidade com algumas equipes especificamente, mas seria muito bom para o futebol brasileiro que o Santos conquistasse esse título. Falemos da rodada de fim de semana, é a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem aí os mineiros todos numa situação de ou vence ou vence. O América vai ficar de folga. Vai ficar de folga. Vai, porque ele ia jogar contra o Santos, exatamente contra o Santos no final de semana. Contra o Santos no final de semana. Só que ele só volta a jogar dia 29. Que alívio, hein? Que é contra o Flamengo. O alívio já não é tão grande assim, não. Agora, quem vai enfrentar o Flamengo nesse final de semana é o Atlético. O Dorival Júnior ainda não comandou nenhum coletivo, deve fazer isso hoje à tarde. No Engenhão. O jogo é no Engenhão, onde o Atlético jamais nem empatou, não, gente. Nenhum time mineiro venceu no Engenhão. O Atlético nem empatou. O Atlético perdeu todas lá. Então, síndrome do Engenhão. Eu falei que para parar com isso, eu não aguento mais síndrome da Libertadores, do Engenhão, de não sei o quê. Tem que resolver esses problemas todos de uma vez. Contrata um psicólogo. De novo? E aí, olha só, o Renan Oliveira pode ser uma novidade aí pelo meio campo. Eu sei que a torcida fica até assim, mas é porque o Giovani não está rendendo nos últimos jogos aquilo que se espera dele, né? E aí as alternativas que o Dorival tem nesse momento não são assim tão grandes. Talvez quando o Caio tiver em condições, será que vai demorar muito? Ele pode ser uma alternativa ali. Então pode ser que o Renan apareça no setor. E acho que o Guilherme recupera nesse momento a condição de titular. E aí acho que no lugar do Patrick Mancini. Volta? O Patrick ontem já fez corrida, já fez uma parte física e pode ser que... E ele já vai estar liberado hoje para treinamento com bola. Então aí fica muito na dependência do Dorival. Mas o Dorival tem aquela história, né? Jogador que volta de lesão, vai esperar um pouquinho, às vezes pode até ficar no banco, né? E entrar no decorrer da partida. E aí nós vamos ver como é que o Dorival hoje à tarde vai armar essa equipe que tem, então, o Flamengo no Engenhão. Claro que a gente tem que dizer aqui que a maior cobrança do torcedor atleticano neste momento é pelo atacante. Todo mundo está dizendo que está demorando muito, que a diretoria ficou falando nessa questão do atacante e nada até agora. Óbvio que a gente sabe que para você trazer um grande nome, as negociações demoram um pouco, né? Tem a questão toda da Europa, né? Aliás, é o seguinte, vamos falar a verdade. Primeiro, eles começam a ouvir as propostas da Europa, né? Depois vai que não adapta lá, não dá certinho, não sei o que, aí eles começam a ouvir o que tem por aqui. Então, acho que está mais ou menos nessa situação. E no caso do Cruzeiro, Papai Joel comandou ontem Papai o Joel. primeiro... mas ele falou que pode. Então, ele comandou. Pior fui eu que tive que ouvir Mamãe de Mara do Eloy hoje de manhã, nem já acontece. Aí Mamãe de Mara e Papai Joel? Você acredita? Que situação que o Eloy me colocou pela manhã? A vida é dura, mas tudo bem. Eloy aí, brincou, né? Ele comandou o coletivo ontem, e aí
ele colocou o Diego Renan de volta à lateral esquerda. Isso é uma situação que todo mundo cobrava, né, o jogador da posição. Em compensação, ele colocou o Marquinhos Paraná na direita. O Marquinhos Paraná é uma coisa, ele continua sendo coringa independentemente do treinador. Vocês já notaram Qualquer isso? coisa que vem, ele vai. Ele tem essa característica. Então, quer dizer, mexeu na questão dos laterais. Depois, à tarde, ele colocou o Everton também na lateral. Então, ele está fazendo seus testes lá, como ele diz, tentando acertar o quadrinho para o jogo do Coritiba, porque não vai dar para fazer muita coisa. Né? Hoje ele tem Fabrício voltando a treinar, tem o Gilberto, deve mexer nessa formação de equipe, mas de qualquer forma foi o primeiro treino que ele comandou efetivamente, lembrando que o América então só joga dia 29 e faz hoje um jogo-treino contra o Vila Nova, lá no CT Lana Drummond, com o Mauro Fernandes reclamando demais de não jogar, mas vai dar esse jogo-treino aí. Mas joga, pelo menos joga treinando. Dimar Oliveira, que fala sobre tudo isso e muito mais na tela da Band, 12:30 com o Minas Esporte.